As paz, irmãos, a gente está aqui no nosso curso de preparação ministerial, aqui na Campina do Barreto, bênção, os alunos aqui dedicados. A gente já teve uma aula aqui sobre hermenêutica e exegese, falando de gêneros literários, mais precisamente sobre epístolas, não foi isso? Sobre as epístolas. E agora a gente vai seguir com a nossa aula sobre a aliança abraâmica, aula sobre sistemas hermenêuticos de interpretação. A gente dá uma parada dos sistemas citados para falar um pouco de algumas alianças. E uma grande aliança, importante aliança para nós, a aliança abraâmica, que nós já tratamos na aula passada. E agora a gente vai tentar finalizar o estudo sobre essa aliança, falando mais algumas coisas muito importantes sobre essa aliança. É interessante destacar algo que a gente já falou na aula passada, que muita gente, às vezes, desequilibra a forma que trata da aliança abraâmica. Às vezes trata apenas de um aspecto físico, literal, em um Israel nacional, e às vezes trata apenas de um aspecto espiritualizando a coisa. Como que tudo que Deus prometeu para Abraão seria cumprido apenas de maneira espiritual na igreja, como um substituto de Israel. E a gente quer ter uma abordagem mais ampla, mais holística, uma abordagem que tenta cobrir tudo o que cobre realmente a aliança abraâmica, amém? A gente leu Gênesis de 1 ao 3 e vimos que Deus prometeu ali uma grande nação, Israel se tornar uma grande nação, que todos os povos seriam abençoados através de Israel, e uma terra também. Deus prometeu uma terra para esse povo, e Deus vem cumpriu e continua cumprindo as suas promessas. Hoje eu quero falar sobre a continuidade da aliança no Antigo Testamento, na página 3 do material que a gente colocou à disposição de vocês. Quero destacar mais uma vez que eu estou usando por base um material do professor Antônio Neto, professor da escola Charles Spurgeon. Eu sou aluno dele em um curso e eu achei que o material dele traz uma concisão muito boa acerca daquilo que a gente está tratando. Então, o mérito desse material que está na mão de vocês é do professor Antônio Neto, beleza? Vamos lá. Sobre a continuidade da aliança no Antigo Testamento. O livro de Gênesis encerra-se com José passando a aliança dos seus irmãos. A partir daí, a aliança tornou-se o pano de fundo de todo o desenrolar do plano de Deus no Antigo Testamento. A gente vê aquela história de José, né, dizendo, quando Deus vier com libertação, quando Deus agir, que vocês voltarem para a terra, pega os meus ossos e leva lá. José já profetizava e sabia que isso aconteceria. A gente vê uma promessa que foi feita a Abraão, que foi feita a Isaac, que foi feita a Jacó. Nós vimos o desdobramento dessas promessas, e essa promessa, ela continua sendo repassada e reafirmada durante todo o Velho Testamento. O estabelecimento de Israel como uma nação, em Êxodo 19, do 5 ao 6, marca o início do cumprimento da promessa. Depois, o Antigo Testamento passa a apresentar maior substanciação. Ponto 3. Embora seja o pacto do Sinai que regula a vida de Israel, a aliança com Abraão é quem mantém o favor de Deus sobre o seu povo. Preste atenção nisso, que essa referência a gente vai ler. Ali no Sinai é feito como é que eu posso dizer? Uma aliança, posso chamar aliança mosaica, que regula a vida de Israel e como eles devem proceder. Mas eles, mesmo debaixo da aliança mosaica, eles recorrem às promessas feitas a Abraão. Vamos ler essa referência? Eu vou botar aqui para vocês. Salmo 105, do 6 ao 11. O Salmo de número 105, do versículo 6 ao 11. Antes de ler o texto, eu já quero deixar claro que aqui fica claro que a aliança mosaica, ela não substitui a aliança abraâmica. Vocês lembram que Paulo diz isso lá no Novo Testamento? Deve ser em Gálatas ou em Romanos, normalmente é ali que ele trata essas coisas. Ele diz que a lei que foi dada a Moisés não invalida a promessa feita a Abraão 400 anos antes, não é isso? Se não for, é mais ou menos isso. Amém? Vamos lá, Salmo de número 105, versículo 6. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaac. Amém? Então mostra mais uma vez o salmista aqui recorrendo à aliança feita a Abraão.
Uma outra referência, deixa eu achar aqui, Isaías 41, versículo 8. Isaías 41, verso 8. Diz a palavra do Senhor: Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Irmãos, é de encher os olhos. Se Deus olhar para alguém e dizer, meu amigo, Deus tinha Abraão como seu amigo. E Abraão devia ter Deus também como seu amigo, né? Então, mais uma vez aqui, o profeta Isaías vai recorrer a essa aliança. E mais uma vez afirmo, a aliança mosaica, que nós vamos tratar de maneira detalhada lá na frente, ela não vem invalidar a aliança abraâmica. Já adianto que ela vem apenas como um provisório, como um aio, como um tutor, até que Cristo viesse, o verdadeiro herdeiro, descendente, filho da promessa. Amém? Vamos prosseguir aqui no nosso estudo sobre a continuidade da promessa da descendência. Nós falamos agora sobre a continuidade da aliança no Antigo Testamento, ou seja, não foi apenas lá em Gênesis, quando Deus falou com Abraão, mas ao decorrer tem várias referências que a gente poderia citar. Sempre Deus diz, eu sou o Deus de quem? Abraão, Isaac e Jacó. Esse Deus que nós estamos falando, é desse Deus que nós estamos tratando. Até no Novo Testamento a gente vai ver essa referência, o Deus de Abraão. Até aquela história lá que foi tema da última aula, o seio de Abraão, mais uma vez faz referência a um Deus que fez uma aliança com Abraão, e nós temos Abraão como nosso pai da fé, tanto de judeus como de cristãos e até de outros povos da terra. Abraão é uma referência como aquele que representa o seu pai, o pai da sua fé. Amém? Sobre a continuidade da aliança, da promessa da descendência. Vamos ver o que a Bíblia vai falar sobre isso. A manutenção da descendência de Israel era baseado na aliança abraâmica. Êxodo 32, 13. Deixa eu ler essa referência aqui com você. Êxodo 32, 13. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurados e lhes dissestes, multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu. E toda essa terra de que tenho falado, dá-la-ei a vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Amém? Me acompanha no raciocínio. A gente está aqui em Êxodo, e Moisés, que escreveu Êxodo, está dizendo, reafirmando essa promessa. Ou seja, a promessa de uma grande descendência não foi dita apenas em Gênesis. Ela é reafirmada em Êxodo. E ela continua sendo reafirmada, mostrando que Deus não fez apenas uma promessa e esqueceu. Ele não esqueceria em momento algum, mas ele vai o tempo todo lembrando, relembrando, reafirmando a sua promessa. E agora nós estamos tratando sobre a promessa de uma descendência. Amém? Ele vai multiplicar, vai encher a terra, e ele prometeu e ele o fará. Amém? Voltando aqui. O julgamento de Deus não é absoluto sobre Israel, por causa da aliança. Por isso, os homens sempre dizem, lembra-te da aliança. Temos aqui várias referências, Êxodo 32, 13, Levítico 26, 42 ao 44, 2 Reis 13, 23, 1 Crônicos 16, 16. Eles vão dizer, lembra da tua aliança. Amém? Eu poderia citar aquele momento que Moisés fala com Deus, né? Deus diz, eu vou destruir todo mundo. Vou acabar com a raça desse povo. E Moisés, não, Deus, calma aí, Senhor. Que dirão as nações? Que o Senhor libertou e não teve o poder para levar. E Moisés recorre à aliança, recorre às promessas, recorre à própria fala de Deus de que Deus levaria esse povo para uma terra. E uma terra que mana leite e mel. E Deus, ele cumpre a sua promessa. Amém? Aqui, ponto C, a escatologia da descendência de Israel estava ancorada na aliança com Abraão. Temos aqui várias referências, mas a ideia aqui é basicamente isso. Existe uma escatologia, uma palavra profética para o futuro, que está conectada à aliança feita a Abraão. Essa conexão é inevitável e não tem como negar essa conexão. Sobre a continuidade da promessa da terra.
O aspecto da terra teve uma ênfase especial no período pós-monarquia, ou seja, no período que se passou a questão dos reis, essa continuidade da promessa da terra, ela continua existindo. Vamos lá. Por meio das profecias de Jeremias e Ezequiel, Deus manteve ativo a promessa da terra. Eu vou ler com você aí, o texto bíblico está aí no nosso texto. Jeremias capítulo 30, versículo 3. A gente está falando agora que a promessa de uma terra continua sendo afirmada no Velho Testamento. Jeremias 30, versículo 3. Porque eis que vem dias, diz o Senhor, presta bem atenção, em que mudarei a sorte do meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor. Falo-eis voltar para a terra que dei a seus pais, e a possuirão. Amém? Isso aqui é Jeremias falando. O Senhor vai fazer. Vou fazer voltar para a terra que dei a seus pais e vocês possuirão. Eles estavam fora da terra, mas Deus, através de Jeremias, diz, a terra é de vocês, vocês foram mal criados, vocês foram rebeldes, mas vocês vão voltar para a terra. Lembra que Daniel, lendo o profeta Jeremias, ele entende isso no cativeiro babilônico. Quando Daniel está lendo Jeremias, ele entende. Se cumpriu, completou. Eram só 70 anos. Porque o povo não deu o descanso sabático que a terra tinha que ter. A cada 7 anos, a cada 6 anos, o 7º ano, era para ser um ano de descanso. Onde a terra não devia se plantar, não devia se fazer nada. O povo de Israel passou 490 anos sem dar descanso à terra. A cada 7 anos, um ano. A cada 7 anos, um ano. Ou seja, eles estavam devendo 70 anos de descanso sobre a terra. Meu irmão, Deus determinou que a terra tem que descansar. Não deixou descansar a cada ano. Exílio babilônico, 70 anos lá, para a terra descansar. Então, Daniel leu Jeremias e entendeu, Senhor, apressa-te em cumprir a tua promessa, já se cumpriram os dias, leva a gente de volta. E o Senhor disse, eu vou levar de volta, porque a terra é de vocês. Vocês são rebeldes, mas a terra é de vocês, eu já disciplinei e eu vou levar vocês de volta, bem? Ezequiel 36, versículo 24 ao 28, é um texto maravilhoso. Versículo 24 diz o seguinte, tornar-vos-ei de entre as nações. Vou repetir a leitura. Ezequiel 36, 24 ao 28. Diz a palavra do Senhor. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós. Antes de continuar, preste atenção. Vos trarei de volta para a vossa terra. Aqui Ezequiel sendo reafirmada essa promessa. Vou continuar a leitura. Ficareis purificados de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificareis. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vocês espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Habitareis na terra que eu dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. Que maravilha. Deus faz essa promessa. Deus faz uma promessa. Deus, ele cumpre essa promessa. Amém? Essa promessa aqui sobre voltar para a terra está conectado, extremamente conectado com a promessa da nova aliança, e nós vamos tratar mais à frente. Nós já iniciamos a nova aliança, não de maneira plena e completa ainda. A nova aliança, ela tem desdobramentos da aliança abraâmica. E ela já foi inaugurada quando nós ceiamos, nós dizemos esse é o cálice da nova aliança. Mas ela aguarda ainda um cumprimento maior em sua extensão prometida. Amém? Então, Deus diz, vocês vão voltar para essa terra. A terra é de vocês. Vamos lá, aqui ponto 8. Mesmo no período pós-exílico, a posse da terra e o valor dela para Israel era vista vinculada à aliança com Abraão. Amém? Mesmo depois do exílio, quando eles tratavam da promessa, essa promessa estava vinculada a Abraão. Amém? É a mesma ideia do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Neemias 9:8. Preste atenção nesse texto. Achaste o seu coração fiel perante ti, e com ele fizeste aliança, para dares à sua descendência a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos gigaseus.
e cumprisse as tuas promessas, porquanto és justos. Eis que hoje somos servos e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem. Eis que somos servos nela. Então, mais uma vez, no pós-exílio, Neemias faz referência à aliança feita à terra dos Jebuseus, Gigazeus, Ferezeus e todos os zeus possíveis. Então, esse cumprimento está ligado à promessa feita a Abraão. Amém? Vamos prosseguir. Nós falamos sobre alguns desdobramentos dessa promessa sendo repetida e continuada ao decorrer do Velho Testamento. Nós não lemos todas as referências, mas a gente vê que a promessa feita ali, Deus nem precisava disso, desse reafirmar, né? Deus podia ter falado uma vez só em Gênesis. Se ele falou, está falado. Mas ele faz questão de reafirmar, de repetir. A terra de vocês, vou levar vocês de volta. E Neemias diz, ó Senhor, como prometestes, a terra dos Jebuseus, dos Heveus, dos Ferezeus. Então, Senhor, a gente está aqui como servo na terra, Deus. Faz alguma coisa, Senhor. O Senhor nos deu essa terra, mas a gente está aqui como escravo na terra. Ele usa a aliança abraâmica como é que eu posso dizer? Como ponto de oração. Deus, lembra da tua aliança, Senhor, e nos socorre. Amém? E quando Jesus veio à terra, as pessoas viviam nesse contexto. Eles tinham essa percepção de Neemias, Senhor, a gente está aqui na terra. O Senhor nos deu a terra, mas a gente é escravo de Roma. A gente está debaixo de Roma. Quando é que o Senhor vai vir para botar, para quebrar e reinar sobre nós, o nosso Messias? E eles não entendiam que Jesus viria uma segunda vez para reinar literalmente sobre a terra. Mas naquele primeiro momento, Jesus veio para estabelecer um reino dentro de nós, de maneira espiritual, e futuramente ele virá para estabelecer esse reino físico, cumprindo plenamente todas as suas promessas. Amém? Agora eu quero tratar rapidamente sobre a aliança abraâmica no Novo Testamento. Vamos ver algumas referências sobre essa aliança, como ela é tratada e citada no Novo Testamento, beleza? O Novo Testamento traz o anúncio do cumprimento dessa aliança. Primeiro, Maria manifestou a esperança do cumprimento dessa aliança. Está lá em Lucas, capítulo 1, 54 e 55. Nós vamos ler. Maria expressando essa esperança, esse cumprimento da aliança. Ela diz o seguinte: amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de quem? Abraão. A favor de Abraão e de sua descendência. Para quando? Para sempre, como prometeram aos nossos pais. Amém? Que maravilha. Maria está lá maravilhada, dizendo: o Senhor amparou a Israel. O Senhor exerceu sua misericórdia, lembrou da sua misericórdia para com Abraão, sua descendência, como prometeu aos nossos pais. Então, Maria entendia que ela vivia dias de cumprimento da aliança abraâmica. Amém? Zacarias manifestou a mesma esperança. Lucas 1, 7:2 e 7:3. Para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai. Então Zacarias diz, Deus fez uma promessa ao nosso pai Abraão e ele não desistiu da sua promessa, mas em nossos dias, através do nascimento do Salvador, Jesus Cristo, a promessa do Senhor encontra cumprimento. Amém? Pedro liga o ministério de Cristo e apostólico com a aliança com Abraão. Vamos ver como é que Pedro faz essa ligação. Lá em Atos capítulo 3, 25 e 26. Pedro diz o seguinte: vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais. Dizendo a Abraão, percebe? Pedro falando da aliança feita com Abraão. Pedro diz, vocês são filhos dos profetas. E vocês são filhos da aliança que Deus estabeleceu com nossos pais. Dizendo a Abraão, o que foi que Deus disse a Abraão? Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar. No sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Mais uma vez, Pedro remete à aliança abraâmica em um período do Novo Testamento, ali em Atos. Amém? A aliança abraâmica foi vista como operante e sendo cumprida nos dias apostólicos. Então, a gente vai ver isso em Gálatas 3,14. Diz o seguinte:
para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Perceba, a bênção de Abraão chega aos gentios. Alguém aqui é judeu? É de Israel? Não. Somos todos gentios. Então a bênção chega aos gentios em Cristo. Preste atenção num detalhe que eu vou falar para vocês agora. Enquanto no aliancismo, a grande ênfase nesse ponto, é que a igreja substituiu Israel, no aliancismo progressivo, a grande sacada é que Cristo é o cumprimento perfeito de Israel. E a ideia no aliancismo progressivo é que enquanto Israel é um tipo, ele encontra um antítipo em Cristo. E a percepção aqui seria o seguinte: os gentios, como é que eu disse aqui? Os gentios recebam em Jesus Cristo, a fim de que porque a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo. Perceba, a grande ideia do aliancismo progressivo é dizer que Cristo traz o cumprimento perfeito, mas nós, gentios, estando em Cristo, herdamos todas as promessas. Ou seja, toda a promessa está em Cristo. Mas se nós entregamos a vida a Jesus, nós também estamos em Cristo. Consequentemente, herdeiro de todas as promessas que foram direcionadas para Cristo. É apenas uma questão de ênfase. O aliancismo progressivo vai sempre ter esse olhar. Jesus é o cumprimento perfeito. E nós, se estivermos em Cristo, desfrutamos da promessa. Enquanto no dispensacionalismo, a gente vai ter um olhar muito mais Israel, Israel, igreja, igreja, Jesus, Jesus, uma coisa um pouquinho mais separado. Aqui a gente vai ter essa insistência de ligar as promessas a esse cumprimento em Cristo e ligar cada um de nós ao desfrute se apenas estivermos em Cristo. Amém? No aliancismo, você tem a igreja substituindo Israel. No aliancismo progressivo, você tem Cristo substituindo Israel, mas a igreja, as pessoas gentílicas, herdando as promessas se estiverem em Cristo. É apenas uma forma de ver, uma percepção hermenêutica da coisa. Mas a gente vai detalhar isso em aulas futuras. Vamos prosseguir. Hebreus 9,15 diz a palavra do Senhor: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Deixa eu fazer um comentário aqui. Eu acho que esse versículo está totalmente deslocado aqui. A relação de Hebreus 9,15 é da antiga aliança, se referindo à aliança mosaica, e fala da nova aliança, se referindo à nova aliança. Então, a relação que ele faz aqui é que nós estávamos na antiga aliança de Moisés, mas agora estamos na nova aliança que iniciou através de Atos 2 e da inauguração da nova aliança pela ceia que Cristo celebrou. Amém? Então, Hebreus 9,15, eu tiro desse contexto do que a gente está falando, porque eu acho que ele não está bem enquadrado. Vamos prosseguir. A promessa da descendência no Novo Testamento. No Novo Testamento, a descendência tanto é vista como relacionada ao povo étnico de Israel, quando relacionada a todos os que estão em Cristo. Eu vou repetir essa frase. No Novo Testamento, a descendência tanto é vista como relacionada ao povo étnico de Israel. A descendência está relacionada ao povo étnico de Israel, quanto relacionada a todos que estão em Cristo. Perceba, há as duas percepções. Eu falo de descendência de Abraão, falando de Israel e dos judeus de fato, mas falo de descendência de Abraão, falando de gentios que pela fé creram em Cristo Jesus. Adiaxo, eu posso dizer da igreja orando, ou seria alguma heresia ouvir o pastor dizer que a igreja é o Israel de Deus? Não, não tem nada de errado nisso. Dizer na oração, não, nós somos o Israel de Deus, não vamos ser tão rigoroso com a nomenclatura, mas assim, entenda, a igreja não substitui Israel. Embora você possa dizer de maneira natural, Deus abençoa o Israel de Deus, a tua igreja, não seria uma heresia. Mas saiba,
A igreja não substitui Israel. O Novo Testamento trata tanto de descendência para Israel de fato, como de descendência para os gentios que foram unidos. Vamos lá. Já li aqui o ponto 1. E aqui no ponto 2 a gente vai tratar os judeus, a despeito de sua posição espiritual, são descritos como descendentes de Abraão. E aqui tem algumas referências que eu vou ler rapidamente para a gente. Lucas 13,16 diz: por que motivo não se devia livrar desse cativeiro, em dia de sábado, essa filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Amém? Estou tratando de judeus chamados de descendência de Israel. Judeus de fato e de direito, de descendência judaica. Segunda referência, Atos 13,26. Irmãos, descendência de Abraão, e vós outros, os que temeis a Deus. Percebe? Ele está falando de gente que de fato é da descendência física, genealógica de Abraão. Ele diz, vocês que são filhos de Abraão, e vocês outros que temem a Deus, a nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Amém? Terceira referência, Romanos 11:1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, gente. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Percebe? Está falando de descendência física. Eu sou descendente de Abraão. Eu sou da tribo de Benjamim. Então, o Novo Testamento trata de descendência de Israel, de filho de Abraão, filhos naturais, físicos. Mais uma vez afirmo, não existe essa questão dos gentios roubarem a posição de Israel, mas apenas de serem acrescentados. Vocês pontuaram muito bem na aula passada sobre isso. Enxertados, colocados juntos, herdeiros com Israel. O que acontece aqui no Novo Testamento é que Deus prometeu coisas maravilhosas para Israel, mas ele disse, vocês gentios, que não tinha promessa nenhuma para vocês, eu vou deixar vocês desfrutarem junto com Israel. Amém? Não rouba o lugar de Israel, mas desfruta junto. Vamos supor que eu digo aqui, estou muito bem, dinheiro financeiramente, ó. Aí quero ir para o show e estou querendo companhia, o show da Oficina G3 que vai ter aí na cidade, que nostalgia e tal. Aí eu digo, Lucas, eu vou te levar para o show da oficina. Chega no dia, eu pego e digo, pessoal, eu estou muito bem financeiramente, Deus me abençoou de uma maneira, eu vou levar todo mundo que quer ir comigo aqui da sala. Vamos todo mundo para o show da oficina. Aí eu pergunto para vocês, eu cumpri minha promessa, Lucas? O fato de eu estender essa promessa ao resto da classe cancela a minha promessa para Lucas? Não. É isso que acontece em relação a Israel e aos gentios. A promessa foi estendida aos gentios, mas não deixou de existir sobre Israel. Amém? A palavra do trabalhador chegou primeiro, depois, ele cumpriu o carro, foi invocado. Não cumpriu o que foi prometido por você. Isso. Pode ter sido o cumprimento da promessa de Lucas e a graça para os outros. O fato é que o fato de eu estender minha promessa aos demais não me desobriga da minha promessa com Lucas. É o que eu quero relacionar com Israel. O fato de Deus estender promessas aos gentios não o desobriga da promessa para com Israel. Vamos prosseguir. Assim como Abraão é herdeiro e mediador da promessa, Gênesis 18:18, Paulo diz que agora Cristo, o descendente, é herdeiro e mediador da promessa. Gálatas 3:16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, e ao teu descendente, que é Cristo. Perceba, nesse momento Paulo traz um aspecto da promessa. Havia um descendente que era alvo, um descendente de judeu que era alvo dessa promessa. E essa promessa alcançou ele. Amém? É por isso que no aliancismo progressivo vai haver sempre essa ênfase. A promessa é para Cristo. E se estamos em Cristo, desfrutamos da promessa. Vem comigo. Dessa forma, a participação da aliança abraâmica é feita por todos os que têm fé em Cristo. Estes se tornam descendentes de Abraão. Ou seja, não somente os filhos naturais
da tribo de Benjamim ou de qualquer uma das tribos são chamados filhos de Abraão. Mas todos que crerem em Cristo são unidos como herdeiros dessa promessa. Vamos prosseguir aqui. Gálatas 3:22 diz o seguinte: mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Ou seja, não somente Lucas, mas toda a turma teria o privilégio. Não somente os judeus, mas todos os gentios que crerem em Cristo se tornam também filhos de Abraão. Amém? Gálatas 3:29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Embora não sejamos judeus, nós somos filhos de Abraão pela fé em Cristo Jesus e somos herdeiros segundo a promessa. Que promessa? Promessa feita a Abraão, a Isaac e a Jacó. Amém? Vamos prosseguir. No entanto, a filiação espiritual dos gentios a Abraão não perclui a filiação física dos judeus a Abraão. Bora, não sei por que eu deixei essa palavra aqui, perclui, que já estava. Não omite, não cancela, não se sobrepõe. Vou repetir a leitura. No entanto, a filiação espiritual dos gentios a Abraão não se sobrepõe, não cancela a aliança, a filiação física dos judeus a Abraão. É isso que eu estou defendendo o tempo todo. O fato de todos os gentios que creem em Cristo se tornarem filhos de Abraão não quer dizer que os verdadeiros judeus de sangue, de etnia, de povo, deixam de ser filhos de Abraão. Vamos prosseguir. Romanos 4,16. Esta é a razão por que provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Abraão é pai dos judeus e Abraão é pai dos gentios que creram em Cristo Jesus. Vamos prosseguir. É preciso lembrarmos também que a inclusão dos gentios, a descendência de Abraão é, no Novo Testamento, tida como cumprimento da promessa de bênção para todos os povos e não a promessa de uma grande nação. Perceba, nós tratamos detalhadamente de 3 promessas feitas a Abraão em Gênesis 12, do 1 ao 3. E o descendente é uma referência a Cristo Jesus. Bênção para todos os povos alcança os gentios, mas há uma promessa de uma grande nação. Se refere de fato e de direito à nação física, literal de Israel. Amém? Então Deus perfeito em suas promessas, uma coisa não cancela a outra, mas todas elas se somam em um plano perfeito de Deus que está sendo desdobrado e desenvolvido ao decorrer da história. Deus desenvolve o seu propósito ao decorrer da história. Ele não está fazendo arranjos, mas está desenvolvendo progressivamente os seus planos e propósitos, as suas alianças. Amém? Gálatas 3, de 7 ao 9. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Amém? Amém. Então Deus já previa que isso ia acontecer. Todos os povos da terra sendo abençoados em Abraão. E eu quero falar agora sobre a promessa da terra no Novo Testamento. O que a Bíblia vai falar para nós sobre a promessa da terra no Novo Testamento? A promessa da terra não encontra menção explícita no Novo Testamento. Isso é algo complicado. Complicado para nós, né? E alguns vão afirmar que, uma vez que não está tão claro no Novo Testamento que Deus prometeu uma terra, é porque talvez o tempo todo era de uma terra espiritual que ele estava falando. Isso é o que alguns vão subentender. Mas vamos ler aqui a nossa apostila e ver o desenvolvimento dessa ideia, né? Eu vou repetir essa leitura. A promessa da terra não encontra menção explícita no Novo Testamento. Primeiro,
Para pactualistas, entenda pactualistas como sendo aliancistas, a mesma coisa. Isso se deve ou por causa do cumprimento no Antigo Testamento, eles vão afirmar, sabe por que no Novo Testamento não tem nenhuma afirmação explícita da terra? É porque isso já se cumpriu no Velho Testamento. Então não precisava ter esse repetido. Ou por causa da nova realidade trazida pelo Novo Testamento. Então, para pactualistas, o entendimento é ou a promessa da terra se cumpriu lá atrás, ou é algo que se cumpre numa terra espiritual e celestial e não numa terra literal. Vamos prosseguir e daqui a pouco a gente vai detalhar mais sobre isso. Esse é o entendimento pactualista. Mas no entendimento dispensacionalista vai ser o seguinte: isso se deve à ênfase que o Novo Testamento dá à salvação aos gentios. Mas que todas as vezes que as demais promessas a Israel são mencionadas, a promessa da terra deve ser vista como um pano de fundo. Então, o dispensacionalista vai defender o seguinte, você não vai ter algo tão explícito de promessa da terra no Novo Testamento, mas toda vez que falar uma menção de promessa de Abraão, está lá incluso, gente. Tudo que Deus prometeu a Abraão, aqueles 3 aspectos da promessa, está dentro da promessa feita a Abraão. Ele não precisa detalhar mais, porque a promessa a Abraão inclui esses 3 aspectos, amém? E outro sentido que o dispensacionalista vai defender é que o Novo Testamento está mais preocupado de tratar com os gentios. E há aquele entendimento escatológico nosso de que há uma última semana de Daniel a ser tratado apenas com Israel, como Daniel prediz lá, e Deus voltará a tratar com Israel nesse período, amém? Mas vamos prosseguir, para a gente chegar à nossa parte final da nossa aula de hoje. Um dos textos mais discutidos quanto à questão da terra no Novo Testamento é Hebreus 11, do 8 ao 10. Eu vou ler esse texto para vocês acompanham a leitura, o 8 ao 10 e o versículo 16. O texto diz o seguinte: antes de ler, eu estou tratando sobre um texto que é difícil de... Como é que eu posso dizer? Algumas pessoas polemizam sobre esse texto. É difícil de tratar e de definir essa questão da terra. Alguns vão dizer que não tem mais esperança de terra na terra, de terra física para Israel. Outros vão dizer que a percepção e a esperança é de uma terra espiritual e celestial. E o texto vai falar sobre isso. Hebreus 11, do 8 ao 10 e 16. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Mas agora aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. O entendimento de alguns aqui é de que Deus estava tratando o tempo todo de uma pátria celestial e não de uma pátria terrena. Demonstra que a terra prometida a Abraão era espiritual e celestial, ao invés de física e terrena. Quem defende isso? F.F. Bruce. Vamos ver o que F.F. Bruce afirma acerca disso. F.F. Bruce, um grande exegeta, alguém que merece nosso respeito e também discordância quando quiser discordar. Quando eu digo alguém merece nosso respeito, não é que a gente não possa discordar dessa pessoa não, tá? F.F. Bruce afirma o seguinte: a verdade é que sua, patriarcas, verdadeira pátria não era terrena. A pátria superior a qual eles esperavam era uma pátria celestial. A terra Canaã e a terrena Jerusalém foram apenas temporais, apontando para o descanso final dos santos, a bem alicerçada cidade de Deus. No seu comentário de Hebreus, na página 170. Adianto-vos que não concordo com ele, mas ele vai afirmar que o tempo todo apontava para uma pátria celestial. Vamos prosseguir. Esse é um exemplo claro de hermenêutica aliancista. Está aí no texto. Numa perspectiva aliancista, não há esperança de uma terra na terra, né? Uma terra no planeta, mas apenas uma terra celestial. Mas numa perspectiva dispensacionalista, tudo muda. A gente entende sim que Deus continua, permanece
e não abriu mão de nenhum aspecto da promessa feita a Abraão. Já a dispensacionalista se utiliza das passagens do Antigo Testamento que atribui a Jerusalém escatológica terrena como uma pátria celestial, ou seja, oriunda de Deus. Também afirmam que celestial não quer dizer no céu, mas vinda do céu, ou seja, de Deus. Portanto, a pátria celestial a qual os patriarcas aguardavam é o mesmo que terra da promessa, ou seja, Canaã futura ou terra prometida. Um outro texto também discutido para a gente completar esse raciocínio é Romanos 4,13, que diz o seguinte: não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Vou prosseguir. Muitos aliancistas acreditam que esse texto é uma demonstração de que Abraão não herdaria uma terra física, mas o mundo inteiro. O mundo é a terra prometida ao Israel de Deus. Aliancistas vão dizer que o tempo todo Deus estava dizendo para Abraão que o mundo seria dele, e não uma terra específica num local. Dispensacionalistas creem que mundo não se refere à terra, mas à humanidade. Ou seja, visto que os descendentes de Abraão são todos os que creem, então a humanidade toda será a herança de Abraão, como o texto sugere. Nesse momento agora eu comecei a expor rapidamente algumas percepções aliancistas e dispensacionalistas, e não estou interessado em resolver esse problema agora. Eu estou apenas interessado em que a gente consiga olhar para essas coisas e ver que tem essas percepções. Que grandes homens pensam de uma maneira e pensam de outra. E quando você ouvir pregações, você consiga analisar e perceber a leitura e a ótica. Deixa eu dar um exemplo para você. Quando eu quero estudar, eu vou ser bem tendencioso agora, sem nenhum medo. Quando eu quero estudar escatologia, milênio, eu não recorro a Hernando Dias Lopes nem a Augusto Nicodemos. Porque eu sei que eles são amilenistas e aliancistas, e a escatologia, a leitura apocalíptica dele, não concordo com os pressupostos. Então, quando eu quero estudar escatologia, eu busco outras pessoas que seguem uma linha de raciocínio mais próxima da minha. E quando eu vou ver Rodrigo Silva, eu tenho cuidado com a questão do sábado, como ele vai colocar. Quando eu vou ver a questão dos dons espirituais, eu não vou para o John MacArthur. Nunca. John MacArthur bate valendo, não crê em nada. É um grande homem. Um dos maiores teólogos do momento. Mas diz que tudo é fogo estranho. Então você precisa ter essa percepção de quem você está ouvindo, os pressupostos daquele autor, para lhe ajudar a ter um clivo melhor e uma capacidade melhor de continuar crescendo e construindo. Amém? Vamos prosseguir aqui para a gente chegar na nossa fase final. Sobre a bênção universal. O Novo Testamento revela a inauguração dessa bênção por meio da obra de Cristo. Gálatas 3,8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, prenunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Estamos falando sobre essa bênção universal, que não é do reino de Deus, mas é universal do céu, alcançando todos os povos, inclusive a nós. Amém? Essa bênção universal consiste na salvação espiritual, destinada a todos, sem distinção, por meio da fé em Cristo. Se você crê em Cristo, essa bênção lhe alcançou. Gálatas 3,8. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. Versículo 3 e versículo 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Dispensacionalistas argumentam que o texto que eu vou citar adiante demonstra que a inauguração dessa bênção universal é distinguida da consumação de todas as bênçãos prometidas a Israel. Ainda fechar com esse texto aqui para explicar esse detalhe. Abre a tua Bíblia em Atos, ou acompanha na apostila, Atos 1, do 6 ao 8. Nós, nesse fim de aula, rapidamente esboçamos algumas percepções aliancistas e dispensacionalistas, sem muito aprofundamento. A gente vai encerrar essa aula sobre a aliança abraâmica. Acontece que na época de Jesus, as pessoas estavam com uma percepção do reino, achando que o Messias viria em um cavalo branco, como rei. Não de cavalo branco, minha forma de falar, mas viria
para reinar sobre Israel físico, literal. E Atos 1, do 6 ao 8, eu vou ler o texto com vocês, e a gente vai fechar essa aula com esse texto. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será esse o tempo em que restaures o reino a Israel? Antes de continuar, está percebendo o coração dos discípulos? A ideia, eles estão lá. Jesus já disse: eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é chegada a voz do reino de Deus. Jesus já ensinou a oração do reino. Jesus já disse: eu vou dar a chave do reino dos céus. Vocês vão abrir, vocês vão fechar. Jesus está ali, ressurreto, está para ascender aos céus. 40 dias ensinando a eles acerca do reino de Deus. Jesus